Ainda de olho nas eleições americanas, com o seguinte recorte. Donald Trump, por várias vezes, já colocou em suspeição a votação antecipada nos Estados Unidos, principalmente dos votos enviados pelo correio. Por causa desse cenário, existe a possibilidade de Trump contestar o resultado das urnas e iniciar uma disputa judicial. Joe Biden já disse que Trump não roubará a eleição. O tema de hoje é: a votação antecipada pelo correio pode não ser segura? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A pergunta do debate de hoje vem resgatar uma questão que foi trazida ainda no debate de ontem, aqui na CNN, a questão da confiabilidade das eleições americanas. Essa questão só está sendo suscitada por conta das recorrentes falas do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma possibilidade de impugnação do resultado das eleições, de uma não aceitação. E, novamente, eu ressalto, essa é uma estratégia comum dos governos populistas de extrema-direita ao redor do mundo, que colocam dúvidas nos pleitos eleitorais como uma tática de desinformação e uma criação artificial de dúvidas sobre a lisura das instituições. E antes que venha o argumento de que extrema-direita é só aquele que age com violência e à margem da lei, eu queria lembrar que muitos governos na história, inequivocamente de extrema-direita, se elegeram sem qualquer violência, democraticamente. Agir violentamente à margem da lei não tem a ver com o espectro ideológico, tem a ver com cometer crime ou não. Mas voltando ao assunto, vale lembrar que logo após o encontro com o presidente Donald Trump, o presidente Jair Messias Bolsonaro deu uma declaração dizendo que havia suspeitas de fraude nas eleições em que ele saiu vitorioso, Bolsonaro, mas nunca apresentou qualquer indício dessas fraudes, nem de onde partiram as suas desconfianças ou acusações. Uma clássica estratégia de plantar dúvidas sem qualquer elemento. E eu digo sem qualquer elemento, tendo em vista que o sistema de votação brasileiro por urnas eletrônicas é um dos sistemas mais seguros do mundo. Obviamente, nenhum sistema de votação, principalmente o sistema por cédulas, é totalmente imune a fraudes. Mas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, existem mecanismos sofisticados de auditoria que contam com a participação de observação de representantes dos partidos políticos envolvidos e outras pessoas. E esses mecanismos, esses mencionados mecanismos, atestam, à margem de qualquer dúvida razoável, a confiabilidade do sistema. E quando eu digo razoável, eu estou falando de racionalidade, de técnica, de ciência. No Brasil, existem diversos mecanismos de auditoria e verificação dos resultados que podem ser efetuados por candidatos, por coligações, pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo próprio eleitor. Segundo um artigo de Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra, ele é bacharel e mestre em Ciências da Computação pela UNB, pela Universidade de Brasília, e ele também é o analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, lotado na sessão de voto informatizado. Segundo ele, a Justiça Eleitoral adota diversos mecanismos de segurança que, abre aspas, foram postos à prova durante os testes públicos de segurança realizados em 2009 e 2012, nos quais nenhuma tentativa de adulteração dos sistemas ou dos resultados da votação obteve êxito. Ainda segundo ele, a urna eletrônica utiliza o que de há mais moderno nas tecnologias de criptografia e não haveria qualquer possibilidade de ataque ou invasão de hackers, por um motivo extremamente simples: as urnas eletrônicas não são conectadas à internet. Ainda nessa toada, o TSE, em comunicado institucional, após uma fala do Bolsonaro sobre fraudes, declarou que, abre aspas, reafirma a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação e, sobretudo, a sua auditabilidade, a permitir a apuração de eventuais denúncias e suspeitas, sem que jamais tenham sido comprovadas um caso de fraude ao longo de mais de 20 anos da sua utilização. Fecha aspas.
Nos Estados Unidos, as votações são bastante distintas do Brasil. A votação não é obrigatória, acontece durante vários dias, pode ocorrer presencialmente nos espaços de votação ou pode ocorrer pelo correio, por meio de um processo bastante complexo, burocrático, mas também altamente confiável. Cada eleitor ele precisa passar por um processo bastante criterioso para retirar as suas cédulas de votação, os ballots. Elas são individuais, elas são rastreáveis na maioria dos estados e elas possuem vários mecanismos de integridade. Entre esses mecanismos de segurança dessa cédula estão a impressão em um papel especial, com marca d'água, código de barra único e outros métodos que, combinado com os mecanismos de segurança dos oficiais dos Correios, tornam muito difícil uma fraude ser cometida. Ou ainda, melhor que uma fraude, tornam a fraude impossível de ser cometida em uma escala capaz de influenciar as eleições. Segundo Ed Goldberg, uma cientista política da Universidade de Michigan e estudiosa do tema na Academia Nacional de Administração Pública, ela diz o seguinte, abre aspas, o voto por correio raramente é suscetível à fraude, não fornece vantagem a nenhum partido e, de fato, pode aumentar a confiança pública nas eleições. Novamente, é claro que podem ter tentativas de fraude, mas essas tentativas não são suficientes para minar a confiabilidade de todo um sistema de votação. O fato é que incidentes pontuais são repisados e distorcidos pelo presidente americano para instaurar essa atmosfera de desconfiança. Novamente, repito, trata-se de uma tática comum a governantes populistas de extrema-direita e serve como uma espécie de apólice de seguro para o caso de derrota nas urnas. Se ganhar, muito bem, se perder, foi roubado. E eu digo isso porque eu não me lembro de Donald Trump ter reclamado dos votos que recebeu pelo correio em 2016 e que o ajudaram a se eleger. Suas primeiras considerações, então, por favor. Claro. Bom, eu abro essa argumentação com uma citação do próprio presidente americano a respeito do tema em debate. Aspas, a maior ameaça a essa eleição são governadores da oposição controlando cédulas de votação, milhões de cédulas. Nos Estados Unidos, historicamente, o voto por correio se mostrou menos seguro e mais sujeito a erro, a fraude e a extravio do que o voto presencial. Isso é um fato incontestável e é fácil imaginar por quê. Né? A quantidade de procedimentos para assegurar a lisura de uma votação à distância é maior, assim como o deslocamento, né, no tempo e no espaço da cédula de votação. A sabedoria popular nos ensina que a ocasião faz o ladrão. Portanto, o voto por correio propicia aí muito mais oportunidades para violação da integridade do voto. Trata-se, inclusive, de uma obviedade. Mas, só por amor ao debate, vamos esmiuçar aí duas das várias possibilidades de fraude de alto impacto na votação por serviço postal. Primeira possibilidade, a cédula já preenchida, né, ou um grande conjunto de cédulas, pode ser extraviada e eliminada, deixando de chegar aos centros de contabilização de votos sem o conhecimento, claro, dos eleitores que acham que as suas cédulas chegaram ao destino. Então, imaginem aí um condado americano em que prevaleça, por exemplo, uma população idosa de classe média associada às forças militares. Essa demografia tende a escolher o Partido Republicano. Grupos associados ao partido da oposição poderiam recolher essa correspondência eleitoral nas caixas de correio e sumir com elas, né? Então reduzindo a votação republicana em localidades-chave. Outra possibilidade de fraude. Como a votação não é padronizada, cada estado controla normas e processos relacionados à impressão das cédulas, ao layout das cédulas e às suas regras de preenchimento, incluindo a identificação do eleitor. Então, um sistema menos rigoroso de verificação de dados, ele pode ensejar casos como votos duplicados, votos da mesma pessoa em múltiplas localidades, votos por cidadãos já falecidos e votos por eleitores ausentes. Então, isso em um país em que o voto é facultativo. E vamos recordar as peculiaridades, né, do sistema americano. Numa eleição presidencial por colégio eleitoral, portanto não majoritária, o resultado ele pode ser decidido por alguns milhares de votos de um condado em apenas um estado. Portanto, a preocupação vocalizada pelo presidente americano é legítima e pertinente. E claro que, havendo indícios robustos de fraude eleitoral, é dever das autoridades constituídas questionarem o resultado das eleições até que os casos sejam apurados. E para ilustrar o tamanho, né, a dimensão desse problema, eu convido o espectador a visitar a página da Heritage Foundation, dedicada a registrar e mapear a ocorrência de delitos eleitorais. O título da publicação, né, em tradução livre,
é o seguinte: uma amostra das fraudes eleitorais recentes nos Estados Unidos. A lista supera 1.200 casos comprovados de fraude. Então, sequer inclui aqueles em fase de investigação. E o objetivo da Fundação Heritage, ao divulgar esse conteúdo, é, aspas, demonstrar as vulnerabilidades do sistema eleitoral e as várias formas em que fraudes são perpetradas. Então, para quem tiver curiosidade, o endereço é heritage.org/voterfraud. Então, percebam que até agora eu usei esse espaço para elencar fatos que vão na contramão da ladainha que o espectador costuma ouvir de analistas, por vezes preguiçosos, desinformados ou enviesados. É sempre a mesma coisa. Isso é o Trump querendo justificar a sua provável derrota e ensaiando uma resistência autoritária à transição de poder. Não, não é nada disso. E o mais importante aqui é que você, espectador, não se contente, aliás, que você nunca se contente com essas narrativas marteladas, exaustão pela grande imprensa. E, mais uma vez, eu estou aqui para comprovar a incoerência e o duplo padrão dessa elite. Vamos lá. Atualmente, o jornalismo militante e a mídia progressista precisam que o público, especialmente nesse caso os eleitores americanos, acreditem que o voto por correio é mais seguro do que ele realmente é, porque a narrativa radical daquele fique em casa foi tão repercutida e tão instrumentalizada politicamente que eles precisam achar um jeito de contabilizar os votos de quem mais acreditou nessa pseudociência. Por isso, nós vemos matérias como essa aqui do New York Times, publicada em 31 de agosto desse ano. Aspas, Trump está lançando um argumento falso de fraude no voto por correio. Eis os fatos. E aí no texto, claro, vários especialistas sustentam que a votação à distância pode ser conduzida com segurança, aspas, apesar das alegações de corrupção por parte dos republicanos, que é o partido de Donald Trump. Ocorre que esse mesmo New York Times, a publicação mais progressista, da cidade mais progressista, controlada há anos pelos democratas, publicou o seguinte em 2012, na corrida pela reeleição de Barack Obama. Aspas, votar por correio é tão comum e tão problemático que experts atestam que houve múltiplas eleições nas quais ninguém pode dizer ao certo qual candidato mereceu a vitória. Continua o New York Times de 2012. Isso lança dúvidas sobre a confiabilidade dessa votação por correio generalizada. E a reportagem ainda indica que o voto à distância era, aspas, mais vulnerável à fraude do que a votação convencional presencial. Portanto, o meu argumento de hoje, na CNN Brasil, em 2020, é o mesmo do New York Times em 2012, fundamentado em fatos que não se alteraram ao longo dos anos. E se nós levarmos em conta que antes da pandemia uma fração bem menor de eleitores votava por correio, hoje, com dezenas e dezenas de milhões de votos à distância, a gente consegue imaginar aí o enorme risco de fraude e o tamanho do problema. Então, isso nos leva à conclusão de que o presidente americano está certo quando diz que a votação em massa por correio é, sim, uma ameaça às eleições americanas, principalmente quando se tem em conta margens tão estreitas, nos estados mais decisivos. E a imprensa progressista, cada vez mais, se afunda em contradição, como bem apontou o editor do The Wall Street Journal, o senhor Gerald Baker, ao desenhar para nós por que o New York Times e praticamente toda a mídia alinhada aos democratas mudaram de opinião tão drasticamente. Em 2012, as estatísticas indicavam que o voto por correio era mais comum entre os republicanos. Diz o editor, aspas, quando a votação por correio era um lance dos republicanos, era assim, fraude, manipulação. Agora que a expectativa é que os democratas votem dessa forma em número muito maior, virou. Não há nada de errado nisso. E para fechar, eu faço minhas as palavras publicadas nesse mesmo artigo do Wall Street Journal. Progressistas na mídia e o establishment político zombavam dos conservadores que supostamente ignoravam evidências, dados e fatos. Mas todos nós sabíamos que a mídia simplesmente escolhia os fatos que se adequavam à sua própria narrativa e arranjavam outros fatos quando esses não eram mais convenientes. Agora, isso ficou transparente. Para que fique ainda mais transparente aí ao espectador da CNN Brasil, eu recomendo que acessem o YouTube oficial da nossa emissora e assistam ao debate de ontem, segunda-feira, 2 de novembro, em que nós discutimos justamente, entre outras coisas, o viés explícito ou velado da mídia na cobertura eleitoral e o impacto de pesquisas com falhas metodológicas nos resultados das eleições. Acessem que vale muito a pena. Depois do debate, Por enquanto, fiquem aqui com a gente e acompanhem o debate de hoje. Então, vamos lá, Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa.
Acessem os debates, é sempre muito bom ver o que a gente falou. Caio, da sua fala inicial, você trouxe um fato. Você trouxe duas grandes possibilidades que você pensou aí como poderia se fraudar uma votação. E você trouxe um fato, que era da Heritage Foundation. Esse número eu achei também, e ele vem na pesquisa dessa pesquisadora que eu trouxe. Só que ela traz uma coisa muito interessante. De fato, ela chega a 1.200 alegações de fraudes, segundo esse banco de dados da Heritage Foundation. Vamos lá, é uma associação, uma fundação, na verdade, conservadora norte-americana. Não estamos falando de nenhum braço democrata. Dessas 1.200 alegações de fraude, 1.100 tiveram condenações criminais. É muito alto, é bastante interessante. Você pode ver que a maioria dos casos foram apurados e teve condenação criminal. Desses casos, Caio, nós estamos falando de um lapso de 20 anos. Esses números são de 20 anos de eleições. 204 alegações, apenas 204 em 20 anos, envolveram cédulas ou e-mail, cédulas pelo correio. Dessas 204 alegações, 143 tiveram condenações, segundo a informação que essa pesquisadora nos traz. Então, isso mostra que é muito pequeno, que é um número extremamente pequeno e, novamente, ele não é inexistente, mas ele não é capaz de influenciar uma eleição. E isso é muito importante a gente ter em mente. Várias das elucubrações que você trouxe aqui sobre possibilidades, elas são simplesmente impossíveis pelo método de retirada dessa cédula, pelo fato de existir um código de barra específico, pelo fato de ser extremamente improvável a falsificação e pelo fato de, na maioria dos estados, tirando 3 ou 4 estados, aqui eu não vou me arriscar a chutar o número, você tem um rastreamento, você consegue rastrear o seu voto e ver se ele foi computado. De resto, é só a gente imaginar. A gente pode imaginar também que os democratas podem criar um aparelho que acaba influenciando a mente dos votantes e isso faz as eleições não serem seguras. Mas aí a imaginação é o limite. Bom, doutor, se poupe aí do ridículo de fazer comparações absurdas, a gente se propõe aqui a um debate sério. Eu queria só fazer algumas pontuações. Primeiro que, na época que houve essa matéria do New York Times, a gente está falando de pouquíssimos anos atrás, 2012, ainda eram apenas 20% dos votos por correio e eles se concentravam em 5 estados. Agora a gente tem todos os mais de 50 estados americanos votando dessa forma e é provável que isso consista na maioria dos votos. Então é óbvio que o problema escala. Até do ponto de vista operacional é difícil fazer isso. Então, só para complementar aí as citações dessa mesma matéria, cujo título em inglês é Error and Fraud at Issue as Absentee Voting Rises, ou seja, tradução livre, erro e fraude na mira com os votos à distância aumentando. Né? Então, o que dizia, né, o New York Times antes de virar a casaca? Com preocupações se acumulando sobre como o país poderá conduzir eleições durante a pandemia e os democratas pressionando por alternativas à votação presidencial, o presidente Trump começou a ventilar um falso argumento que tem circulado entre os conservadores há anos, que a votação por correio é uma receita para fraude. Isso o New York Times agora, 2020, né? Ou seja, os conservadores. Não, era a própria matéria do New York Times. E quando eles entrevistaram os especialistas de 2012, por exemplo, um supervisor eleitoral disse o seguinte: quanto mais pessoas você força a votar por correio, mais cédulas inválidas você gera. E isso conecta com a colocação de um jurista entrevistado pelo New York Times, o juiz Paul Anderson, né, que é da Suprema Corte de Minnesota. Ele diz o seguinte: o direito de ter o seu voto contado é tão importante quanto o direito de votar. Então, se a gente pensar isso em escala, numa eleição que pode ser decidida em um estado, é sim uma possibilidade viável. Então, não é uma construção da fantasia, não é uma teoria da conspiração, isso é sim uma possibilidade que os próprios democratas encampavam antes de ter a necessidade de fazer com que o seu eleitorado votasse à distância para se encaixar no contexto da pandemia. É disso que se trata. Caio, eu gosto muito de debater com você, é muito bacana, mas eu não vou aceitar agressões pessoais contra mim. Me poupar do ridículo não é algo que a gente está aqui para fazer. A gente está discutindo, você tem as suas ideias, eu tenho as minhas ideias. Você está trazendo um artigo do New York Times, eu trouxe uma pesquisa de uma pesquisadora séria que trabalha com isso há 20 anos. Então, eu espero que você retire essa ofensa, senão eu simplesmente vou deixar o debate e não vou mais debater com você. E continuando aqui,
A CNN norte-americana traz vários fatos em relação a isso. Ela fez isso quando fez o fact-checking do primeiro debate. O que ela disse? Que ela pegou algumas falas do Trump, como, por exemplo, eles estão mandando milhões de cédulas por todo o país. E ela mostra, não, Trump is lying, isso é mentira. Não há uma difusão de fraude nos Estados Unidos. Há várias safeguards, há várias salvaguardas para prevenir fraude. Ele pega novamente algo sobre o Donald Trump, dizendo que tinham achado algumas cédulas em uma cesta de lixo e que todas essas cédulas eram em nome de Donald Trump. Mais uma vez, eles pegam e mostram, olha, de fato, tinham achado um descarte irregular, mas isso já tinha sido computado e não eram todas em nome de Donald Trump. Então, o que acontece são pegar problemas pontuais que sempre vão existir, obviamente vão existir, e transformar isso em uma questão sistêmica, em uma questão que compromete todo o sistema norte-americano, quando isso não é verdade. Pode ter um artigo no New York Times falando isso? Pode, mas existem pesquisas sérias, pesquisas que estão levando em conta dados históricos de muitas votações que mostram que não, que isso não tem uma fraude consistente, que se tiverem algumas fraudes, elas não são suficientes para poder comprometer o resultado da votação. Isso são o que esses pesquisadores falam. Debatedores, já estamos nos argumentos finais. Caio, você começa, nem preciso dizer para a gente tomar cuidado com o palavreado, né? De ambos os lados. Por favor, tenhamos um debate civilizado. Vamos lá, Caio, por favor. Bom, a mídia e seus especialistas de turno, como eu demonstrei aqui com abundância de provas, ela muda de opinião conforme a conveniência da circunstância. É isso que tem que ficar claro e explícito. Então, o mesmíssimo jornal que alegava os riscos da fraude eleitoral por voto por correio há poucos anos, quando isso era uma prática republicana, agora diz que não há problema nenhum, sendo que o problema, na verdade, escalou. Sabe, isso daí é elementar. E aí, só fazendo algumas considerações aí sobre as falas do meu debatedor, de novo, falando essa besteira de taxar de extrema-direita governos como o do presidente Trump ou do presidente Bolsonaro. A extrema-direita, ela pode sim chegar ao poder por vias democráticas, mas o que a caracteriza como extrema-direita é o emprego da violência. Isso é uma definição elementar de ciência política. Isso não é o caso do governo americano, muito menos do governo brasileiro, que tem lideranças aí que sempre advogam pelas liberdades individuais, pelos direitos e garantias fundamentais e pela lei e pela ordem. Quem se recusa a condenar atos de violência aí por parte de vândalos e de pessoas que agem com violência aí nas ruas são justamente os democratas americanos, ou os progressistas brasileiros, que acham que antifas fazem manifestações democráticas. Então, é disso que a gente está falando. E é o seguinte, doutor, eu estou aqui para levar o debate a sério e passar vergonha é uma escolha pessoal com base nos argumentos que a gente fala. Então, se você quiser se retirar, fique à vontade. Eu não vou retirar nenhuma ofensa, até porque se eu fiz alguma ofensa pessoal, você tem as vias legais aí ou internas administrativas para cuidar da sua sensibilidade. Então, eu acho que não vem ao caso. E, de novo, retomando, pessoal, tem que tomar muito cuidado com essas narrativas impostas e faladas aí à exaustão por setores da imprensa, por setores da mídia, porque como eu tento comprovar com o pouco espaço que me é reservado aqui, o discurso muda conforme a conveniência. Os fatos permanecem os mesmos ou existe a escolha de fatos, então, inclusive, a escolha de especialistas. E para ficar em um exemplo nacional, vejam que o principal especialista, que era usado como imprensa, como uma referência, para a hashtag do Fique em Casa e para uma narrativa de uma quarentena mais radical, o biólogo, o Átila Yamarino, ele muda agora de posição ao defender, inclusive como garoto propaganda do Tribunal Superior Eleitoral, que é perfeitamente seguro participar de eleições que, se nós considerarmos, são 100 milhões de eleitores, concentrados num espaço de poucas horas em alguns lugares, naturalmente é uma aglomeração. Então é esse tipo de coisa que eu pretendo alertar aí o espectador com o pouco espaço que eu tenho na imprensa. Só um minutinho, é pouco espaço, só para deixar claro o espaço que os dois têm. Nos argumentos iniciais, hoje Caio teve 6 minutos e 39, o Bruno 4 minutos e 50. Os espaços aqui na CNN Brasil são equilibrados, mesmo quando alguém quer reiterar além nos seus argumentos. Por favor, Bruno, seus argumentos finais agora, por favor. Bom, Mona Lisa, eu vou pedir desculpa ao telespectador
eu trouxe dados, eu trouxe fatos aqui, eu tenho as minhas concordâncias, eu tenho as minhas discordâncias, mas eu acho que a gente chegou num ponto que agora fica inviável. Eu trouxe alguns pontos, foram chamados de besteira. Eu trouxe os meus argumentos, foram chamados de ridículos. Não se pode discutir com isso em um debate. Eu poderia só agredir de volta, mas isso não seria um debate mais. Existem outros shows na televisão, inclusive na TV aberta, que são mais aptos por isso. Então, eu encerro a minha fala final dizendo que não vou debater com isso.